Você já pensou em pedir afastamento por exaustão? Ou já se sentiu culpado por estar cansado demais para continuar performando na empresa? Ou melhor, já ouviu que precisava ser resiliente, mas quando na verdade o que você precisava era de estrutura? E se eu te dissesse que talvez o problema não seja você, talvez seja a cultura da empresa onde você trabalha, você acreditaria? Eu sou Elisama Pires e esse é Entre o Dito e o Feito. Porque sim, aqui nós falamos de cultura organizacional. Porque toda empresa tem cultura. A diferença é se ela impulsiona resultados ou sabota decisões. Em 2026, o Brasil deve ultrapassar 550 mil afastamentos por saúde mental. Um crescimento de 38% em relação ao ano anterior. E 50% das empresas admitem que não fazem nenhuma gestão estruturada de riscos psicossociais, mesmo a um passo da NR1. Isso não é coincidência. Talvez você esteja batendo metas que nunca param de subir. E talvez esteja respondendo mensagens fora do horário. E talvez, ainda talvez, você esteja acumulando funções enquanto a empresa chama isso de alta performance. E quando alguém adoece, a narrativa quase sempre é a mesma. Não aguentou a pressão. Mas saúde mental no trabalho não é fraqueza individual, é sintoma organizacional. E cultura organizacional define como metas são cobradas. Define se o erro vira aprendizado ou exposição. E define se o líder desenvolve pessoas ou pressiona até o limite. E pressionar até o limite não é saudável. A cultura é o sistema invisível que sustenta ou sabota a tão falada performance. Os riscos psicossociais têm 3 dimensões: organizacionais, individuais e sociais. Mas a única dimensão que a empresa controla diretamente é a organizacional. E ela nasce, da cultura. 68% dos afastamentos atingem mulheres. Isso deixa claro que muitas mulheres estão dando conta de tudo, mas ninguém está dando suporte para elas. Empresas reativas oferecem uma única coisa: apoio somente quando alguém já está afastado. Ou melhor, um mínimo de apoio. E a empresa estratégica revisa metas, liderança, promoção, cobrança antes de qualquer afastamento, antes que todo esse caos aconteça. Se você é colaborador, seja PJ, CLT, não importa. Entende uma coisa: nem todo cansaço é incompetência. Às vezes é ambiente. E se você é líder, entende também que performance sustentável não nasce de pressão descontrolada. Nasce de cultura estruturada. Porque entre o dito e o feito existe sim a cultura. E já que a gente entrou nessa temática, nessa delicada linha entre CLT e PJ, vamos estender um pouquinho mais. Se eu estivesse aqui, tomaria um mate, porque a conversa é longa. Eu quero falar especialmente com você que é PJ. Existe hoje uma romantização da PJização. Ou seja, vende-se liberdade, autonomia, flexibilidade, mas na verdade, muita gente vive experiência de CLT com responsabilidade de empresa. E vamos lá. Meta como funcionário, cobrança como funcionário, tem que bater horário como funcionário, tem que estar disponível como funcionário, mas não tem férias remuneradas, não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem proteção real quando é preciso se afastar. E aí eu te pergunto, isso é modelo moderno de trabalho ou é redução de custo disfarçada? Nos últimos anos, a pejotização cresceu e muito no Brasil. E o debate jurídico também. Porque quando existe uma relação que parece parceria no papel, mas na prática funciona como emprego, a conta chega e muitas vezes chega cara, tá? Porque no fim das contas é simples. Se a empresa define seu horário, se você não pode mandar outra pessoa no seu lugar, se tem alguém que manda em você, se você recebe todo mês pelo mesmo trabalho, se você cumpre horário de segunda a sexta ou de segunda a sábado, não importa,
sempre fazendo a mesma coisa, e se existe alguém acima de você dizendo como, quando e o que você deve fazer, isso não é autonomia. Isso é relação de emprego com outro nome. E enquanto a discussão acontece lá em cima entre os políticos, aqui embaixo tem muita gente adoecendo. O PJ que adoece não tem a mesma proteção. Se ele parar, ele deixa de faturar. E se ele quebra emocionalmente, ele absorve o prejuízo no bolso e na mente. Medo constante gera desgaste constante. Medo de perder contrato, medo de impor limites, medo de dizer não. Chega, pare. Isso também é risco psicossocial. Risco psicossocial é tudo aquilo na forma como o trabalho é organizado que pode afetar a saúde mental das pessoas. Isso independe do modelo de contratação. Metas irreais, cobrança permanente, falta de clareza, insegurança contratual, pressão sem suporte, isso é um verdadeiro caos. E o problema não é ser CLT ou ser PJ. O problema é quando o contrato diz uma coisa e a cultura exige outra completamente diferente. Se a empresa quer autonomia real, precisa entregar autonomia real. E se ela quer parceria, precisa assumir responsabilidade compartilhada. Se quer performance sustentável, precisa construir ambiente sustentável. E caso contrário, transfere o risco para o indivíduo e concentra o resultado na organização. E isso, cedo ou tarde, cobra um preço. Absenteísmo, rotatividade, queda de produtividade e pessoas exaustas o tempo todo, tentando provar que ainda aguentam. Porque se não aguentarem, outro em 24 horas estará no seu lugar. Então, quando eu digo que saúde mental é sintoma organizacional, é disso que eu estou falando. Não é sobre fragilidade, é sobre modelo de gestão. E sobre coerência entre o discurso e a prática. E sim, é entre o dito e o feito. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Então deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, porque sim, toda semana estaremos aqui falando de cultura organizacional. Cultura não é lugar para ficar lá nos bastidores, escondidinha, que só aparece quando o caos floresce. Cultura merece sim palco, e palco central. E aqui a gente dá esse palco e dá voz para quem quer voz. Até semana que vem, e até lá, cuide-se. Se você é CLT e principalmente se você é PJ.